Mãe infiel e irmã desempregada tentam obter 80% da herança do papai, enquanto me acusam de desfalque e quase destroem a empresa depois que papai faleceu de um ataque cardíaco repentino. Sou um homem de 32 anos e acabei de passar uma das semanas mais difíceis da minha vida. Meu pai faleceu repentinamente de um ataque cardíaco, e tem sido difícil superar o drama familiar e a sua morte desde então. Nunca pensei que estaria lidando com algo assim na minha idade, mas aqui estamos. Para dar um pouco de contexto, meus pais se divorciaram quando eu tinha 15 anos. Não foi bonito. Minha mãe traiu meu pai com seu melhor amigo, e isso destruiu nossa família. Minha irmã mais nova, Amy, que agora tem 28 anos, ficou do lado da mamãe durante o divórcio. Eu escolhi morar com o papai, o que causou uma ruptura entre nós que nunca se curou realmente. Papai era um empresário de sucesso. Ele construiu sua empresa do zero e se deu muito bem. Começou com uma pequena oficina de reparação de eletrônicos na nossa garagem. Quando eu era criança, lembro de passar os fins de semana ajudando a classificar componentes e aprendendo sobre circuitos. Com os anos, ele expandiu o negócio para uma rede de lojas em todo o estado. Foi inspirador vê-lo trabalhar tão arduamente e alcançar seus sonhos. Após o divórcio, ele se dedicou ainda mais ao trabalho. Acho que era sua maneira de lidar com a dor da traição da mamãe. Houve muitas noites em que o encontrava ainda na mesa de trabalho às 2 horas da manhã, revisando planilhas ou trabalhando em novas estratégias de negócios. Apesar das longas horas, ele sempre encontrava tempo para mim. Tomávamos café da manhã juntos todas as manhãs e ele nunca faltou a nenhum dos meus eventos escolares. Alguns anos depois, ele se casou novamente com Susan, uma mulher amável que o fazia feliz. Fiquei feliz que ele tenha encontrado alguém após toda a dor que a mamãe lhe causou. Susan sempre foi boa comigo, nunca tentando substituir minha mãe, mas sempre lá se eu precisasse de alguém para conversar. Ela apoiava o papai em seus negócios e era uma verdadeira parceira para ele em todos os sentidos. Eles viajavam juntos, trabalhavam em projetos de caridade e pareciam realmente gostar da companhia um do outro. Era bom ver o papai sorrir novamente depois de tudo que ele passou. Mamãe, por outro lado, não se deu tão bem após o divórcio. Sua relação com o ex-melhor amigo do papai não durou e desde então ela tem tido problemas financeiros. Sempre esteve amargurada pelo acordo do divórcio, alegando que papai a enganou e não deu o que ela merecia, mas pelo que sei, o acordo foi justo. Papai até lhe deu a casa em que viviam juntos, que ela mais tarde teve que vender devido a dificuldades financeiras. Ao longo dos anos, mamãe tentou vários empregos, mas nunca pareceu manter-se em um por muito tempo. Sempre teve um jeito de se fazer de vítima, culpando seus fracassos no papai e no divórcio. Trabalhou como agente imobiliário, depois alguns anos em uma loja de departamentos e até tentou, sem sucesso, iniciar seu próprio negócio de catering. Cada vez começava com entusiasmo, mas rapidamente perdia interesse quando as coisas ficavam difíceis. Amy seguiu seus passos, frequentemente tendo problemas para manter um emprego e dependendo da mamãe para apoio. Abandonou a faculdade após um ano, dizendo que não era para ela. Desde então, passou de um emprego no varejo para outro empregos como garçonete, sem ficar muito tempo em um lugar. Sempre fala de grandes planos e sonhos, mas nunca parece concretizá-los. Agora, voltando ao presente. O funeral do papai foi ontem e foi bastante triste. Muitas pessoas da comunidade empresarial vieram prestar suas condolências. A igreja estava cheia, um testemunho de quantas vidas papai tocou ao longo dos anos. Vi rostos que reconhecia dos piqueniques da empresa e eventos de caridade, todos lá para se despedir de um homem que respeitavam e admiravam. Eu fiz o discurso fúnebre, compartilhando memórias da bondade do papai, sua ética de trabalho e seu amor pela família e comunidade. Falei sobre como ele me ensinou o valor do trabalho árduo, da integridade e de retribuir aos outros. Mencionei sua paixão pelo negócio, não apenas como um meio de ganhar dinheiro, mas como uma forma de fornecer empregos e apoiar a economia local. Foi difícil passar por isso sem desmoronar, mas eu queria honrá-lo adequadamente. Mamãe e Amy também estavam lá, o que me surpreendeu. Não tinham estado em contato com o papai há anos. Vi-as sentadas no fundo da igreja durante o serviço. Parte de mim estava contente que vieram prestar suas condolências, mas outra parte estava desconfiada de suas intenções. Não tinham mostrado nenhum interesse na vida do papai há anos, por que começar agora? Após o serviço, enquanto as pessoas caminhavam e ofereciam suas condolências, ouvi mamãe e Amy conversando em um canto baixinho. Não me viram por perto.
O que ouvi me deixou muito zangado. Mamãe dizia algo sobre como agora era a chance delas de conseguir o que mereciam. Amy concordou, mencionando que deveriam tentar obter pelo menos 80% da herança do papai. Planejavam contestar o testamento, alegando que papai não estava em seu juízo perfeito quando fez e que mamãe merecia mais por todos os anos que o apoiou enquanto construía seu negócio. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Ali estávamos, no funeral do papai, e já estavam tramando como colocar as mãos no dinheiro dele. Sentia como uma traição a tudo que papai representava. Ele sempre me ensinou o valor do trabalho árduo e de ganhar a vida honestamente. Ouvir mamãe e Amy planejarem tomar o que não era delas me deixava enojado. Queria confrontá-las ali mesmo, mas me contive. Era o funeral do papai e não queria causar uma cena. Em vez disso, decidi esperar e reunir mais informações. Precisava ser inteligente sobre isso e não deixar minhas emoções tomarem conta de mim. Nos dias seguintes, enquanto lidávamos com as consequências da morte do papai, fiquei de olho em mamãe e Amy. Estavam sendo exageradamente gentis com Susan, a viúva do papai, o que não era característico delas. Eu podia ver através do ato delas, estavam tentando ganhar a confiança dela, provavelmente esperando que ela cedesse mais facilmente às suas demandas se fossem amigáveis. Também notei que estavam bisbilhotando no escritório do papai quando achavam que ninguém estava olhando. Peguei Amy tentando abrir o arquivo do papai, alegando que estava apenas procurando fotos antigas da família. Estava claro que estavam tentando encontrar qualquer informação que pudessem usar para contestar o testamento. Ontem, nos reunimos com o advogado do papai para a leitura do testamento. Susan sentou-se em silêncio, ainda em estado de choque pela perda repentina do papai. Mamãe e Amy estavam inquietas em seus assentos, trocando olhares. Tentei manter meu rosto neutro, sem querer revelar que sabia dos planos delas. Como suspeitava, papai deixou a maior parte de sua herança para Susan e para mim, com algumas doações menores para organizações de caridade que ele apoiava. Ele me deixou o negócio, sabendo que eu havia trabalhado ao lado dele nos últimos anos e entendia seu funcionamento. Susan ficou com a casa e uma parte significativa de suas economias. Mamãe e Amy receberam quantias simbólicas, $10.000 cada uma. No momento em que o advogado terminou de ler, mamãe explodiu. Começou a gritar sobre como era injusto, como havia apoiado o papai durante anos enquanto ele construía seu negócio e como merecia mais. Ela mencionou os sacrifícios que dizia ter feito, convenientemente esquecendo-se de mencionar sua infidelidade que terminou o casamento. Amy se juntou a ela, dizendo que não era certo que eu recebesse tanto, já que já havia me beneficiado vivendo com papai após o divórcio. Acusou o papai de ter favoritos e de puni-las por ficarem do lado da mamãe durante o divórcio. Estava claro que haviam ensaiado esses argumentos. Não pude me conter mais. Disse-lhes que havia ouvido a conversa delas no funeral. Acusei-as de planejar contestar o testamento e tentar aproveitar a situação. Disse-lhes que deveriam ter vergonha de si mesmas, pensando apenas em dinheiro quando deveríamos estar de luto pelo papai. Mamãe tentou se defender, dizendo que eu não entendia o quão difícil havia sido para ela desde o divórcio. Falou sobre lutar para sobreviver, convenientemente esquecendo-se de como desperdiçou o acordo do divórcio. Amy me acusou de sempre tomar o lado do papai e não me importar com elas, mas eu me mantive firme. Lembrei-lhes de como trataram o papai ao longo dos anos, como o excluíram de suas vidas, recusando suas tentativas de reconciliação. Apontei que papai não tinha obrigação de deixar-lhes nada, dado o afastamento delas. O fato de ele ter deixado qualquer coisa já era uma prova de sua generosidade. A reunião terminou com mamãe e Amy saindo furiosas, ameaçando envolver advogados. Susan estava em lágrimas, sobrecarregada por toda a situação. O advogado nos assegurou que o testamento era sólido e seria difícil de contestar, mas alertou que poderia se complicar se mamãe e Amy decidissem seguir com a ação legal. Desde então, meu telefone não parou de tocar com mensagens de familiares estendidos. Alguns são de apoio, dizendo que mamãe e Amy estão sendo gananciosas e que papai tinha todo o direito de distribuir sua herança como achasse melhor. Outros pensam que estou sendo muito duro e que deveria tentar entender a posição delas. Alguns poucos sugeriram que eu desse a mamãe e Amy parte da minha herança para manter a paz, mas me mantenho firme na minha decisão de defender os desejos do papai. Ele trabalhou duro por tudo que tinha e tinha o direito de decidir como deveria ser distribuído após sua morte.
Mamãe renunciou a qualquer direito sobre seus bens quando traiu e foi embora, e Amy escolheu ficar do lado da mamãe durante o divórcio, mantendo apenas uma relação mínima com o papai ao longo dos anos. Passei horas revisando os registros financeiros do papai e a história do seu negócio. Quero estar preparado caso mamãe e Amy decidam tomar ações legais. Pelo que posso ver, as alegações de mamãe sobre apoiar o papai enquanto ele construía o negócio são exageradas, na melhor das hipóteses. O negócio realmente decolou após o divórcio, quando o papai se dedicou ao trabalho. Também estive conversando com funcionários que estão na empresa há anos. Eles compartilharam histórias do trabalho árduo e dedicação do papai, de noites e fins de semana no escritório. Está claro que o sucesso do papai se deveu aos seus próprios esforços, não a algum suposto apoio da mamãe. Um funcionário de longa data, Jim, contou-me como o papai lhe deu uma oportunidade quando ninguém mais o faria. Jim tinha antecedentes criminais desde a juventude e estava lutando para encontrar trabalho. Papai o contratou como zelador e, ao longo dos anos, ajudou-o a subir para gerente de loja. Há dezenas de histórias como essa, papai dando segundas chances, apoiando os funcionários em tempos difíceis, sempre colocando as pessoas antes dos lucros. Essas histórias só fortalecem minha determinação de proteger o legado do papai. Ele construiu esse negócio não apenas para si mesmo, mas para todas as pessoas que dependem dele para seu sustento. Não posso permitir que a ganância de mamãe e Amy ponha tudo isso em risco. Mas uma pequena parte de mim se pergunta se estou sendo muito rígido. Deveria tentar negociar algum tipo de compromisso para manter a paz na família? Não quero desonrar a memória do papai nem ir contra seus desejos finais, mas também não quero uma batalha legal prolongada que poderia drenar a herança e causar ainda mais drama familiar. É uma situação difícil e não tenho certeza de qual é o movimento certo. Por enquanto, estou me concentrando em apoiar Susan e garantir que o negócio do papai continue funcionando sem problemas. Tirei uma licença no meu próprio trabalho para lidar com tudo isso. Tem sido esmagador lidar com a dor de perder o papai enquanto também tento proteger seu legado da ganância de mamãe e Amy. Tenho tido problemas para dormir, relembrando a confrontação com mamãe e Amy repetidamente na minha mente. Parte de mim se sente culpada por causar mais drama familiar tão cedo após a morte do papai, mas outra parte se sente zangada por tentarem aproveitar-se da situação dessa maneira. Tenho estado preocupado com Susan. Ela tem estado quieta desde a leitura do testamento e posso ver que o estresse está afetando-a. Tenho tentado protegê-la do pior do drama, mas não é fácil. Ela amava muito o papai e ver a memória dele ser manchada por essa disputa financeira está partindo seu coração. O negócio tem sido outra fonte de estresse. Papai era o coração e a alma da empresa e sua perda foi sentida intensamente por todos. Estou fazendo o meu melhor para ocupar seu lugar, mas é uma grande responsabilidade. A última coisa que preciso é uma batalha legal que me distraia de manter o negócio funcionando. Tenho considerado oferecer um acordo um pouco maior para mamãe e Amy apenas para que vão embora, mas me preocupa que ceder às suas demandas só as encorajaria a pedir mais. E, mais importante, iria contra os desejos explícitos do papai. Ontem encontrei um velho álbum de fotos no escritório do papai. Havia fotos de nossa família antes do divórcio. Havia uma foto que realmente me tocou. Era do dia em que papai abriu sua primeira loja. Mamãe estava lá, sorrindo ao lado do papai enquanto ele cortava a fita. Amy e eu também estávamos lá, apenas crianças empolgadas com o grande dia. Me pergunto o que aconteceu para que as coisas mudassem tão drasticamente. Como passamos de ser aquela família feliz para esse caos em que estamos agora? Então, Reddit, fui um idiota por confrontar minha mãe e irmã sobre o plano delas de ficarem com a maior parte da herança do meu pai? Deveria manter-me firme em defender os desejos do papai ou tentar encontrar um meio termo? Realmente preciso de uma perspectiva externa sobre todo esse caos. Atualização 1. Passou-se cerca de um mês desde minha última publicação e gostaria de ter melhores notícias para compartilhar. A situação com minha mãe e Amy escalou muito mais do que eu poderia ter imaginado. Começo a sentir que estou no meio de uma novela bizarra, exceto que está em minha vida real e não há música dramática para me avisar quando as coisas estão prestes a dar errado. Primeiro, quero agradecer a todos que comentaram na minha publicação original. Seus conselhos e apoio foram um salva-vidas durante esse tempo louco. Aqueles que disseram que eu tinha razão em manter-me firme, obrigado. Isso me ajudou a manter-me resoluto diante do que aconteceu desde então. E aqueles que sugeriram tentar encontrar um meio termo, aprecio sua perspectiva. Tentei comprometer-me, mas bem, vou chegar a isso. Onde começar?
Suponho que começarei com a ação judicial. Sim, você leu certo. Mamãe e Amy contrataram um advogado para contestar o testamento do papai. Recebi os papéis da ação judicial cerca de uma semana após a leitura do testamento. O advogado delas tem a reputação de ser implacável em disputas de herança. A ação alega que papai não estava em seu juízo perfeito quando fez seu testamento e que mamãe exerceu influência indevida sobre ele durante o casamento para construir o negócio. Estão pedindo 80% da herança, como ouvi que planejavam no funeral. É ridículo, mas está causando problemas reais. Os honorários legais já estão começando a acumular. Tive que contratar nosso próprio advogado para nos defender das alegações delas. Felizmente, Tom, o amigo de longa data e consultor jurídico do papai, aceitou nos representar. Ele conhece a história da família e do negócio, o que é uma grande ajuda. Mas mesmo com sua tarifa ligeiramente reduzida, não é barato. Tom tem sido ótimo. Está confiante de que o testamento do papai é sólido e que mamãe e Amy não têm um caso forte, mas também me alertou que esses casos podem se prolongar por meses, às vezes anos. A ideia de lidar com isso por tanto tempo me exaure, mas a ação judicial nem é a pior parte. Mamãe e Amy começaram uma campanha de difamação contra mim e Susan na comunidade. Estão espalhando todo tipo de rumores desagradáveis. Dizem as pessoas que Susan manipulou o papai para mudar seu testamento, que venho desfalcando a empresa há anos e que planejamos vender o negócio e demitir todos os funcionários. Nada disso é verdade, é claro, mas isso não impediu as pessoas de falar. Tenho passado horas ao telefone com funcionários, assegurando-lhes que seus empregos estão seguros. Alguns dos nossos clientes de longa data têm feito perguntas, perguntando se deveriam levar seus negócios para outro lugar. Está colocando uma verdadeira tensão na empresa, o que é a última coisa que precisamos no momento. Semana passada, ouvi 2 dos nossos funcionários mais novos sussurrando na sala de descanso. Estavam discutindo se deveriam começar a procurar novos empregos, caso os rumores sobre demissões em massa fossem verdadeiros. Tive que convocar uma reunião de pessoal improvisada para abordar os boatos. Odeio que tenha chegado a isso, que tenha que me defender e defender a memória do papai para as mesmas pessoas que trabalharam ao lado dele por anos. O boato sobre o desfalque é particularmente estúpido. Papai era muito cuidadoso com as finanças da empresa e me ensinou a ser igual. A ideia de que eu roubaria do negócio que ele construiu me deixa extremamente zangado. Passei a última semana revisando anos de registros financeiros com nosso contador, preparando-me para me defender se essa acusação chegar à ação judicial. Susan está lidando particularmente mal com isso. Não está acostumada a esse tipo de drama e traição. Ela até começou a falar sobre talvez ceder às demandas de mamãe e Amy apenas para que tudo pare. Tive que convencê-la várias vezes, lembrando-lhe que é exatamente isso que elas querem. Na outra noite, encontrei Susan chorando no escritório do papai. Ela estava segurando um de seus velhos suéteres, um que ele costumava usar o tempo todo quando trabalhava até tarde em casa. Ela me olhou e perguntou, é isso que ele teria querido? Tanta briga? Partiu meu coração. Tentei entrar em contato com mamãe e Amy diretamente, na esperança de falar com elas e fazê-las entender, mas não respondem minhas chamadas nem mensagens. Tudo passa pelo advogado delas agora. É como se tivessem esquecido completamente que somos família. Encontrei Amy no supermercado semana passada. Pensei que talvez, longe da influência da mamãe, poderia conversar com ela, mas assim que me viu, seu rosto se endureceu. Acusou-me de virar a família contra elas e de acumular o dinheiro do papai para mim. Quando tentei explicar, lembrá-la de como trataram o papai após o divórcio, simplesmente zombou. Você sempre foi o menino de ouro do papai, antes de sair furiosa. Era como falar com uma estranha, não com a irmã com quem cresci. O resto da família está dividido. Alguns dos meus tios e tias estão firmemente do meu lado, indignados com o comportamento de mamãe e Amy. Outros acham que estou sendo muito duro e que deveria dar-lhes mais dinheiro para manter a paz. Meu primo Jack até me gritou em um jantar de família, dizendo que eu estava destruindo a família com minha teimosia. Tive que sair mais cedo para evitar causar uma cena. Esse jantar foi um pesadelo. Era para ser uma oportunidade para a família se reunir, lembrar do papai e apoiar uns aos outros. Em vez disso, virou um campo de batalha. A tia Sarah, irmã da mamãe, continuou fazendo comentários sarcásticos sobre como algumas pessoas esquecem de onde vieram quando têm um pouco de dinheiro. O tio Pat, irmão do papai, respondeu que algumas pessoas nunca aprendem o valor do trabalho árduo.
Quando Jack começou a gritar, tudo já havia se transformado em caos. Tenho trabalhado extremamente duro tentando manter o negócio funcionando apesar de tudo isso. Papai construiu essa empresa do zero e eu estaria condenado se deixasse que ela caísse agora. Os funcionários têm sido ótimos. Muitos deles me conhecem desde que eu era criança e compartilharam histórias sobre o papai que ajudaram a manter meu ânimo. Jim, o cara que mencionei na minha última publicação, a quem papai deu uma segunda chance, tem sido particularmente solidário. Ele veio ao meu escritório outro dia com uma pilha de fotos antigas. Eram de eventos da empresa ao longo dos anos, piqueniques, festas de Natal, inaugurações. Em cada uma delas, papai estava lá, com as mangas arregaçadas, trabalhando ao lado de todos os outros. Este é quem era seu papai, disse Jim, não o que estão dizendo dele. É por isso que você está lutando. Significou mais do que posso dizer. Mas está cobrando um preço. Não estou dormindo bem, constantemente preocupado com o que mamãe e Amy possam fazer a seguir. Perdi peso e meus amigos dizem que pareço terrível. Tive que cancelar planos, perder eventos sociais, tudo para lidar com esse caos. Sinto que minha vida inteira foi colocada em espera. Outro dia, me vi no espelho e mal reconheci a pessoa que me olhava. Olheiras, barba por fazer de vários dias, uma aparência geral de exaustão. Por um momento, me perguntei se tudo isso valia a pena. O pior é que continuo duvidando de mim mesmo. Estou fazendo a coisa certa? Deveria simplesmente dar-lhes mais dinheiro para que tudo isso desapareça? Mas então me lembro do rosto do papai quando me disse que deixaria o negócio para mim. Não posso decepcioná-lo. Não farei isso. Sei que o caminho pela frente será difícil. O advogado diz que a ação judicial pode se prolongar por meses, talvez até anos. Os boatos que mamãe e Amy estão espalhando não desaparecerão da noite para o dia, mas estou preparado para a luta. Comecei a documentar tudo, cada boato desagradável, cada chamada rejeitada, cada tentativa que fiz para arrazoar com elas. Tom diz que tudo isso pode ser útil se isso for a julgamento. Também estive coletando declarações de funcionários de longa data sobre a ética de trabalho do papai e o crescimento da empresa após o divórcio. Se mamãe quiser afirmar que ajudou a construir esse negócio, teremos muitas provas em contrário. Também decidi ser mais proativo para combater a campanha de difamação delas. Estou planejando uma reunião em toda a empresa para abordar os boatos com nossos funcionários. Vou ser transparente sobre o que está acontecendo e assegurar-lhes que seus empregos estão seguros. Também estou pensando em contatar pessoalmente alguns dos nossos clientes mais importantes para manter sua confiança. Susan e eu temos falado sobre estabelecer um fundo de bolsas de estudo em nome do papai para ajudar crianças locais que queiram estudar negócios ou eletrônica. Achamos que é uma boa maneira de honrar a memória do papai e mostrar à comunidade que estamos comprometidos em retribuir, assim como ele sempre esteve. Já começamos a contatar escolas locais sobre a ideia da bolsa de estudos, e a resposta tem sido extremamente positiva. O diretor da minha antiga escola secundária até sugeriu que apresentássemos a primeira bolsa de estudos na cerimônia de formatura deste ano. É um pequeno ponto brilhante em toda essa escuridão. Quanto a mamãe e Amy, terminei de tentar razoar com elas. Se quiserem se comunicar, terá que ser através dos advogados. Parte meu coração pensar em como o papai se sentiria vendo sua família despedaçada dessa maneira. Sei que esta atualização provavelmente não é o que muitos de vocês esperavam. Gostaria de poder dizer que mamãe e Amy tinham razão, que resolvemos as coisas e que éramos uma grande família feliz novamente. Mas essa não é a realidade. A realidade é confusa, dolorosa e frustrante. Mas não vou desistir. Aqueles que sugeriram que eu tentasse comprometer-me na minha publicação original, quero que saibam que eu tentei. Ofereci criar fundos fiduciários para mamãe e Amy, mais do que os $10.000 que papai lhes deixou, mas menos do que os ridículos 80% que estão exigindo. Elas rejeitaram imediatamente. Está claro agora que não estarão satisfeitas com nada menos do que tomar o controle de toda a herança. Sua contraoferta, se é que pode ser chamada assim, foi insultante. Disseram que retirariam a ação judicial se eu lhes desse 70% da herança e renunciasse à empresa. Quando Tom me disse isso, quase ri. É tão absurdo, tão desconectado da realidade, que parte de mim se pergunta se estão vivendo no mesmo mundo que o resto de nós. Então aqui estou, preparando-me para uma longa e feia batalha legal com minha própria mãe e irmã. Não é onde pensei que estaria há um mês, lamentando a morte do papai, mas é onde estou e vou enfrentar isso de frente.
O mais difícil de tudo isso é saber que, ganhe ou perca, nossa família nunca será a mesma. Mesmo que por algum milagre mamãe e me retirem a ação judicial amanhã, muito foi dito, muitas linhas foram cruzadas. A confiança se foi. O amor, não sei se alguma vez esteve realmente lá, pelo menos não da parte delas. Mas não estou sozinho nisso. Susan tem sido minha rocha durante tudo isso. Ela também está sofrendo, sentindo falta do papai, lidando com o estresse da ação judicial e dos boatos, mas está ao meu lado, lembrando-me por que estamos lutando quando começo a duvidar de mim mesmo. Não sei o que faria sem ela. E depois aos amigos do papai, os funcionários que se tornaram família, até alguns dos nossos clientes leais que se aproximaram para oferecer apoio. Não é a família em que nasci, mas é uma família de qualquer maneira. Talvez isso seja o que o papai estava tentando me dizer o tempo todo, que a família é mais do que sangue. Trata-se das pessoas que te apoiam, que compartilham seus valores, que te ajudam a ser a melhor versão de si mesmo. Vou postar outra atualização quando houver desenvolvimentos significativos. Por enquanto, se tiverem algum conselho sobre como lidar com ações judiciais frívolas ou combater campanhas de difamação, estou todo ouvidos. E se tiverem alguma boa piada, realmente preciso rir agora. Obrigado novamente por todo o seu apoio, Reddit, significa mais do que vocês sabem. Espero que a próxima atualização tenha boas notícias. Atualização 2. Passou quase um ano desde minha última atualização, e que ano tem sido? Tenho adiado escrever esta atualização final, em parte porque estive muito ocupado, mas principalmente porque queria ter certeza de que tudo estava realmente resolvido antes de compartilhar com vocês. Aconteceu tanto e ainda estou processando tudo, mas prometi mantê-los informados, então aqui vai. Primeiro, quero agradecer a todos que seguiram a história desde o começo. Seu apoio e conselhos foram inestimáveis ao longo deste calvário. Li cada comentário e eles me ajudaram mais do que vocês sabem. Até mesmo aquelas piadas e memes que vocês enviaram conseguiram me fazer sorrir. Onde começar? Suponho que começarei com a ação judicial. Depois de meses de batalhas legais e montanhas de papelada, finalmente tivemos nosso dia no tribunal. Foi exaustivo, para dizer o mínimo. O advogado de mamãe M usou todas as táticas possíveis. Pintou uma imagem de mamãe como a esposa sofredora que apoiou o papai durante os primeiros anos do negócio, apenas para ser deixada de lado e enganada com sua parte justa. O drama no tribunal foi intenso. O advogado delas trouxe testemunhas especialistas para testemunhar sobre o valor da contribuição de um cônjuge para um negócio, até mesmo tentando argumentar que o apoio emocional da mamãe foi crucial para o sucesso do papai. Fez mamãe testemunhar sobre as longas noites que passava sozinha enquanto o papai trabalhava, convenientemente deixando de lado sua aventura com o melhor amigo do meu pai. Mas Tom, nosso advogado, estava preparado. Apresentou provas das longas horas e do trabalho árduo do papai, testemunhos de funcionários sobre o crescimento da empresa após o divórcio e registros financeiros que mostravam que mamãe havia recebido um acordo justo na época. Também mencionou a infidelidade da mamãe, que ela havia convenientemente esquecido em sua história triste. Um dos momentos mais poderosos foi quando Jim, o funcionário a quem papai deu uma segunda chance, subiu ao tribunal. Falou sobre como o papai acreditou nele quando ninguém mais o faria, como viu o negócio crescer graças à pura determinação e coragem do papai. Quando terminou, não havia um olho seco no tribunal, exceto mamãe e M, que pareciam ter engolido algo amargo. No entanto, a prova mais condenatória veio de uma fonte inesperada. Lembram como mencionei que M estava bisbilhotando no escritório do papai após o funeral? Bem, acontece que encontrou algo e saiu o tiro pela culatra espetacularmente. M havia descoberto um velho diário do papai da época do divórcio. Ela e mamãe pensaram que ajudaria o caso delas, mostraria o estado mental do papai ou algo assim. Mas quando Tom o obteve durante a descoberta, contou uma história muito diferente. O diário detalhava as lutas do papai durante aquele tempo, não apenas com o divórcio, mas com manter o negócio funcionando. Havia entradas sobre noites sem dormir preocupando-se em fazer a folha de pagamento, sobre hipotecar a casa para manter a empresa funcionando. E havia menções da infidelidade da mamãe, seu desinteresse pelo negócio e seus hábitos de gasto extravagantes que colocavam mais estresse nas finanças. Quando Tom leu trechos desse diário no tribunal, podia-se ouvir um alfinete cair. Viu o rosto da mamãe empalidecer. Sua própria prova havia minado completamente o caso dela. Uma entrada em particular ficou comigo. Papai havia escrito sobre uma noite em que o negócio estava à beira do colapso.
Chegou em casa desesperado para falar com a mamãe sobre as finanças, apenas para encontrá-la fora com amigos, tendo gastado centenas em uma nova roupa. Escreveu sobre sentir-se tão sozinho, perguntando-se se deveria desistir, mas depois escreveu sobre me olhar dormindo no meu quarto e encontrar a força para continuar. Por meu filho, escreveu, construirei um legado do qual ele possa se orgulhar. Ler essas palavras no tribunal, ouvir a voz do papai através do tempo, me tomou tudo que eu tinha para não desmoronar. Reafirmou tudo pelo que estava lutando. Depois disso, as coisas se moveram rapidamente. O juiz decidiu a nosso favor, desconsiderando a ação delas e ordenando que pagassem nossos honorários legais. Foi uma vitória completa, mas não senti alegria, apenas alívio de que tivesse terminado e tristeza por termos chegado a isso. Mas a ação judicial não foi o fim. Lembram da campanha de difamação que haviam conduzido? Bem, também saiu o tiro pela culatra. Alguns dos boatos que espalharam, particularmente sobre desfalque e planos de vender a empresa, foram considerados difamatórios. Não processamos, mas a ameaça disso foi suficiente para que emitissem retratações públicas. Ver mamãe e Amy terem que admitir publicamente que haviam espalhado informações falsas as fez parecer derrotadas, nada como as mulheres confiantes e agressivas que começaram todo esse caos. Parte de mim sentiu-se mal por elas, mas uma parte maior estava zangada por nos fazerem passar por tudo isso. As consequências do caso tiveram um alcance significativo. Muitos na família que estavam indecisos ou até apoiavam as alegações de mamãe e Amy, viraram as costas para elas após a verdade vir à tona. Quanto ao negócio, inicialmente sofremos um golpe devido à publicidade negativa, mas as coisas melhoraram. Ser transparente sobre a ação judicial e seu resultado realmente pareceu aumentar a confiança entre nossos funcionários e clientes. Apreciaram nossa honestidade e viram que estávamos dispostos a lutar para manter a empresa intacta. Tivemos uma reunião em toda a empresa para discutir tudo o que havia acontecido. Estava nervoso, preocupado que os funcionários pudessem ter perdido a fé na empresa após todo o drama, mas enquanto explicava a situação e nossos planos para o futuro, não vi nada além de apoio em seus rostos. O fundo de bolsas de estudo que estabelecemos em nome do papai também foi um grande sucesso. Já ajudamos uma dúzia de crianças locais a perseguirem seus sonhos de educação superior. Na primeira cerimônia de entrega das bolsas, enquanto entregava as bolsas, falei aos destinatários sobre o papai, sobre sua crença no trabalho árduo e em retribuir à comunidade. Parece a maneira perfeita de honrar sua memória. Em um nível pessoal, toda essa experiência me mudou. Agora sou mais cauteloso, mais consciente de quão rapidamente as pessoas podem se virar contra você. Mas também sou mais grato pelos verdadeiros amigos e familiares que me apoiaram durante tudo isso. Encontrei família em Susan, em nossos funcionários leais, nos amigos que me apoiaram através desse pesadelo, até mesmo em vocês, Reddit, que ouviram minha história e ofereceram conselhos e encorajamento quando eu mais precisava. Quanto a mamãe e Amy, não falei com elas desde o julgamento. Sei que esta atualização é muito esperada, e agradeço àqueles de vocês que se aproximaram pedindo uma atualização. Espero que isso forneça algum fechamento, não apenas para mim ao escrevê-lo, mas para todos vocês que seguiram essa história. Obrigado a todos novamente por seu apoio ao longo desta jornada louca. Esta será minha atualização final sobre essa situação. É hora de fechar este capítulo para sempre me concentrar no futuro. Agora, passemos à próxima história. Depois de 10 anos juntos, descobri que minha esposa estava me traindo enquanto eu me recuperava de uma cirurgia de câncer, mas ela não admitia nada nem falava sobre o assunto. Suponho que agora seja a minha vez de compartilhar essa história de partir o coração que me aconteceu recentemente. Por favor, desculpem minha gramática, não sou falante nativo, mas farei o meu melhor. Éramos uma grande família com 2 filhos adoráveis durante 10 anos maravilhosos. Como qualquer casamento no planeta, tivemos nossos altos e baixos, passamos por momentos difíceis, como a falta de dinheiro e a ausência de férias por muito tempo. Trabalhamos muito, mas mesmo assim, nos amávamos e valorizávamos um ao outro, e éramos bons amigos. Tínhamos planos e sonhos, queríamos envelhecer juntos. Agora temos empregos bem remunerados, podemos ter tudo o que queremos e podemos ir aonde quisermos. Todos esses tempos difíceis e a falta de algo ficaram muito para trás. Amava tanto minha linda esposa e apreciava cada momento que passávamos juntos, cada lembrança, cada beijo, abraço, seu sorriso e a forma como ela me olhava. Estava grato a Deus por me dar uma pessoa tão maravilhosa ao meu lado. Acho que ela também me amava até que algo se quebrou. Nossos filhos são o melhor que aconteceu à nossa família.
Eu os amo mais do que tudo, e minha esposa também os ama mais do que tudo. Eles sabem disso e sentem isso, têm os melhores pais do universo. Em fevereiro de 2022, começou a guerra em grande escala no nosso país. Estávamos assustados e estressados, nossa cidade estava sob constantes ataques de mísseis, e tomamos a decisão rápida de nos mudarmos para a parte ocidental do país por segurança. Algumas semanas depois, a situação começou a escalar e uma boa amiga da minha esposa nos disse que havia um apartamento esperando por eles na Europa, para que pudessem ficar lá até que tudo terminasse. Não tivemos muito tempo para pensar sobre tais circunstâncias extremas, então comprei uma passagem de ônibus, coloquei minha esposa, filhos e sogra lá e eles foram para a Europa. Infelizmente, os homens do nosso país não podem cruzar as fronteiras devido à lei marcial, então tive que ficar no país. Um mês depois, voltei para minha cidade onde meus pais moram. Eles se recusaram a deixar sua casa e nos disseram para salvar as crianças a qualquer custo. Naqueles dias difíceis, eu me sentia cansado o tempo todo, tonto e exausto. Visitei os médicos muitas vezes, e todos diziam que era guerra, todos estão cansados e exaustos, você trabalha muito, sua família está longe, você sente falta deles e se sente estressado. Tome estas pílulas, tente relaxar e viver sua vida. Eles estavam certos até certo ponto, até que em agosto de 2022 fui diagnosticado com câncer de tireoide. Foi encontrado por acaso durante outra visita a outro médico. Estava devastado e deprimido, tudo parou. Cheguei ao fundo, à escuridão, ao vazio. Chorei muito, só chorei algumas vezes na minha vida. Minha esposa chorou comigo, todos estavam chocados e confusos. Graças à minha esposa e ao apoio do meu círculo familiar, encontrei alguma força interior e comecei a me preparar para a cirurgia. No meu caso, o câncer de tireoide exigia a remoção de todas as seções da glândula tireoide. O tratamento foi bem sucedido, mas tive que mudar meu estilo de vida completamente, menos estresse, mais descanso e coisas saudáveis. Os primeiros meses após a cirurgia, no final de agosto de 2022, foram bastante difíceis. Primeiro, a ferida no meu pescoço doía muito e eu mal conseguia comer ou engolir. Segundo, estava minha depressão, que estava me esperando na esquina, os enormes níveis hormonais e a solidão geral me faziam sentir deprimido e vulnerável. Comecei a perder o chão. Sentia a falta da minha esposa e dos meus filhos ainda mais. Você pode perguntar se eles tinham a possibilidade de me visitar. Sim, tinham, e minha esposa veio me ver em setembro de 2022 por algumas semanas para cuidar de mim. Uma vez que ela foi embora, me senti completamente arrasado. Como se esta fosse minha vida agora, a guerra, a distância entre nós. Quanto tempo mais eu teria que aguentar esses golpes? Finalmente, me recompus e fui para a terapia. Foi difícil no começo, mas agora estou começando a voltar à minha vida anterior. Ainda há muitas coisas para trabalhar, mas estou sorrindo novamente e até posso ver meu futuro com minha linda família. Mas em dezembro de 2022 tudo começou a desmoronar. Minha família atualmente vive em uma espécie de apartamento social com outros refugiados do nosso país, na maioria mulheres e crianças. Ela conhece a maioria deles muito bem porque todos vieram de sua cidade natal, e a maioria está conectada com as mesmas pessoas que convidaram minha esposa. Assim, avançando rapidamente, quando chegou o inverno, minha esposa começou a se tornar distante e fria. Ela se aproximou da maioria das mulheres jovens naquele lugar e começaram a sair para festas aqui e ali, bares, cafés, restaurantes. Sei que ela não se dá muito bem com sua mãe, muitas vezes brigam por qualquer coisa pequena. Sua mãe também não gostava das suas festas. Às vezes era muito abusiva e controladora, dizendo que ela deveria ficar em casa com seus filhos. E embora tivesse razão até certo ponto, não queria manter minha esposa em uma jaula e sempre tentei protegê-la de sua mãe. Ela é uma pessoa muito emocional e pensei que seu estado mental estava relacionado com a atmosfera em sua casa e por isso precisava sair às vezes. Enquanto isso, sentia que minha esposa não se importava mais comigo. Ela me perguntava como eu me sentia cada vez menos. Raramente me dizia que me amava. Quando perdi a paciência, comecei a fazer perguntas bastante diretas, como: está tudo bem entre nós? Ainda se importa comigo? Sente minha falta? As respostas sempre eram positivas. Claro que sinto sua falta, me importo com você, está tudo bem, só estou cansada. Ao mesmo tempo, ela me dizia que eu estava me tornando alarmista, que estava muito cansada e não podia nos dar, a mim e a sua mãe, o que queríamos dela.
Mas tudo o que estava pedindo era sua atenção, já que tinha tantas desculpas de por que não podia me dar sua atenção. Estava assustado, essa não era mais minha esposa. Me sentia culpado o tempo todo porque estava me tornando alarmista e contribuía para a pressão geral que minha esposa estava experimentando, então recuei. Alguns meses depois, meu oncologista me disse que tinha a oportunidade de fazer documentos que poderiam me permitir cruzar a fronteira. Pensei, isso é, meus pensamentos exatos, finalmente posso visitar minha família, posso beijar minha esposa, posso abraçar meus filhos, posso levá-los para a costa. Posso fazer tudo. Quanto mais perto estava de que meus documentos estivessem prontos, mais distante minha esposa se tornava. Não importava o que eu perguntasse, sempre estava bem e não tinha nada de que me preocupar. E finalmente, em maio de 2023, estou aqui. Meus filhos estão chorando e sorrindo, estão felizes, assim como minha esposa, mas algo não estava certo. Ela nem sequer cozinhou o jantar, apenas uma pilha de pratos sujos e bagunça na casa. Nossa primeira noite juntos, não houve sexo. Como? Que diabos? Não me vê há quase um ano, aquelas 3 semanas em setembro de 2022 não contam, e não quer nenhuma intimidade? Tentei iniciar algo, mas ela estava cansada e queria dormir. Passou uma semana e mal fizemos uma vez. Não havia beijos, nem se segurar pelas mãos, nem abraços. Sentei-me com ela e comecei uma conversa. Se tudo está bem entre você e eu. E adivinha o que? Tudo está bem, querido. Só esperei tanto tempo que já não sou tão viciado em sexo, mas não se trata de você. Estamos bem, só estou cansada e também preciso de espaço. Minhas suspeitas começaram a crescer exponencialmente. Sim, tivemos momentos difíceis em nosso casamento quando estávamos tão cansados que fazíamos sexo algumas poucas vezes por mês, mas por amor de Deus, um ano inteiro sem sexo. Alguns dias depois, notei algumas mensagens estranhas no telefone dela, mas não vi o contexto, pois a tela estava bloqueada. Então ela me disse que era um dos seus novos chefes. Fiquei um pouco preocupado. No dia seguinte descobri que esse novo chefe tinha curtido suas fotos nas redes sociais. Imediatamente comecei outra conversa sobre seus sentimentos e quem era aquele cara, e ela me disse que não sabia o que sentia por mim e que aquele cara era apenas um amigo. Estava destruído, mas tentei manter a calma. Entendo que estivemos separados pela distância por algum tempo. Concordo que foi difícil para ambos, então decidi dar-lhe algum tempo e espaço, embora não fosse fã dessa decisão. Estava nervoso o tempo todo, mas como mencionei, decidi levar minha família para a costa e tentar relaxar. Passamos uma ótima semana juntos. Conversamos muito, bebemos muito, fizemos sexo, nos beijamos, tudo estava bem e finalmente, a noite regular com as meninas. Queria dormir, mas não podia. Abri a página de pausa e aqui estamos. Ele tinha se registrado no mesmo lugar onde minha esposa e outras meninas estavam de festa. Aproximei-me do laptop dela, não temos segredos, então tinha identificação por toque lá. Abri alguns mensageiros e encontrei beijos digitais, flertes, mensagens de texto. Eu te amo, sinto sua falta, com outro cara daquela chamada empresa de chefes. Desmoronei, meu coração estava quebrado. Fiz as malas e me encontrei com ela na noite. Ela viu meus olhos, entendeu o que eu sabia. Foi difícil, estava ferido, sim. Ela confessou, mas só depois que a peguei. Pensou que tinha apagado tudo. Passei mais algumas semanas com meus filhos e com ela. Estava tão chocado que tentei colocar toda a culpa em mim. Estava procurando algumas explicações razoáveis. Dormíamos na mesma cama, fizemos sexo todo esse tempo e tentei recuperá-la, mas ela estava fria como uma pedra. Sua aventura durou alguns meses, então enquanto estava obtendo todos os documentos, ela começou uma nova vida pelas minhas costas. Depois de voltar ao meu país, comecei a analisar a situação. Tentei ter uma conversa com ela, mas ela apenas me pediu mais tempo para resolver as coisas. Sugeri ir a aconselhamento matrimonial 2 vezes, mas ela simplesmente ignorou, como se nunca tivesse dito isso. Foi sua escolha, foi sua decisão arruinar tudo. A perdi para sempre, me perdi a mim mesmo. Ela me traiu enquanto eu lutava contra o câncer e precisava mais do que nunca do seu apoio. Estou devastado, estou arruinado, me sinto indigno, miserável. Ela tentou colocar a culpa em mim pelo seu adultério, mas em vez disso, a confrontei e disse para ela se calar. Por que diabos você nunca me falou sobre seus sentimentos? Nunca vi isso chegando.
Pensei que finalmente éramos felizes e podíamos relaxar depois de perseguir nossos sonhos por tantos anos. Se alguma vez me dissesse que não estava feliz, teria consertado tudo ou pelo menos tentado consertar, e ela esteve em silêncio total. Acho que coisas assim nunca acontecem de um dia para o outro. Simplesmente não entendo por que nunca comunicou abertamente seus sentimentos e necessidades comigo. No verão passado, recebi uma carta dela em papel, onde expressava o quanto me amava e sentia minha falta, e que contava os dias para que pudéssemos estar juntos. Revisito nossas mensagens de texto todas as noites e juro que não posso acreditar que tudo eram mentiras. Estou tentando começar o processo de cura agora, mas ao vê-la todas as vezes, vejo essas mensagens repugnantes entre ela e ele, essas fotos que nunca me enviou, essas palavras de amor que ela lhe disse a mim todos os dias da sua aventura. Não posso acreditar como alguém que me prometeu passar por esse pesadelo juntos há 6 meses pode te trair tão duramente. Ela nem sequer tentará falar sobre as razões de por que e como aconteceu. Não está arrependida. Só falo com meus brilhantes filhos e estou pensando em pedir o divórcio em breve. Só tenho medo de que pensem que papai os traiu e arruinou nossa família. Não estou procurando conselhos, não sei por que estou aqui. Estou completamente perdido e só chorei muito. Sua traição dói muito, assim como os pensamentos sobre meu câncer, que pode voltar se eu me render. Obrigado por ler até o fim. Estou tentando me manter forte por mim e por meus filhos, e não deixar que o câncer me vença novamente. Editar. Obter evidências e contar uma versão amigável para as crianças de por que você está se divorciando. Você tem uma segunda chance na vida, não há desperdício não vivendo sua vida ao máximo. Esteja lá para seus filhos e comece o processo de cura. Obrigado. Infelizmente, meu advogado me disse que embora pudesse ter coletado evidências como capturas de tela das suas mensagens, os tribunais do nosso país nunca as consideram ao tomar uma decisão. Aquela noite eu estava literalmente paralisado, então simplesmente deixei o laptop de lado e saí correndo com as imagens tatuadas na minha mente. Entendo que estou perdendo muito mais do que minha esposa, mas simplesmente não posso perceber como posso continuar vivendo juntos depois de tal traição. Solicite o divórcio, mas onde você vai morar? Onde as crianças vão morar? E se ela alienar as crianças de você no processo? Não tenho certeza se ela tem planos de voltar, provavelmente vão ficar na Europa por mais alguns anos. Tudo o que sei com certeza é que onde quer que vivam, estou pronto para visitar meus filhos e até levá-los para casa nas férias de verão. Isso é o melhor que posso fazer, e isso também quebra meu coração a cada segundo que penso nisso. Por que você não se muda para a Europa para ter acesso aos seus filhos o tempo todo? Deixe o divórcio acontecer, mas mude-se para lá. Estou preocupado que com a distância, ela também tente te substituir como pai deles, então mude-se para lá. Dessa forma, a custódia será 50-50. Não abandone seus filhos. O tempo dirá se ficam. Considerarei a realocação com certeza. Quanto à substituição, isso é apenas uma questão de tempo e não há nada que eu possa fazer aqui, infelizmente. Mencionei na minha história que ela encontrou tão facilmente um chefe aleatório, então mais cedo ou mais tarde apresentará um novo pai, e esses pensamentos são tão traumáticos para mim, mas devo me concentrar em me curar e em manter contato com meus filhos. As crianças podem manter contato com você sem a interferência dela? São grandes o suficiente para terem telefones? Realmente espero que as coisas funcionem a seu favor e que você não perca seus filhos também. Definitivamente preocupado por você. Sim, meu filho de 7 anos me liga todos os dias pelo FaceTime antes de acordar para ir à escola e antes de dormir. A forma como ele me diz o quanto me ama e sente minha falta parte meu coração em 1000 pedaços a cada vez. Seja qual for o resultado, ele é um menino inteligente e acredito que algum dia me entenderá e perdoará, e o mesmo com sua irmãzinha, minha pequena preciosa que amo com todo o meu coração. De qualquer forma, serei o melhor pai até meu último suspiro. Obrigado por suas palavras gentis, acho que preciso de todo o apoio do mundo agora. Atualização 1. Deixe-me ser claro sobre mim mesmo. Não sou um marido e companheiro perfeito de forma alguma, como ninguém. Também não estou dizendo que todos somos pecadores até certo ponto, mas realmente amava minha esposa. Eu a escolhia sobre dezenas de mulheres todos os dias. Só sonhava em envelhecer com ela ao meu lado. Apreciava cada momento que passava com ela. Dizia-lhe quanto a amava todos os dias e essas palavras eram meus sentimentos sinceros, nunca duvidei disso. Não fui abusivo, não fui controlador.
Às vezes fui rude, mas também tenho sentimentos em dias ruins. Sempre pedia desculpas primeiro, sempre tentei protegê-la. Só queria fazer desta mulher a pessoa mais feliz do mundo. Amo meus filhos, queria esses filhos. Esta era minha família perfeita, meu lugar seguro, meu próprio universo. Ninguém é perfeito, assim como minha esposa, mas confiava completamente nela e nunca vi nenhum sinal de alerta que pudesse indicar que ela estava me traindo. Ela não é boa em comunicar seus sentimentos, e acho que foi daí que tudo isso veio. Eu perdi algo? Provavelmente sim. Estava tão deprimido pelo meu diagnóstico que ela poderia ter se sentido negligenciada, embora eu tentasse me comunicar o melhor que podia. Esta é a forma como reagi, assim é como mantenho a doença. Acredito que se você ama seu cônjuge, nunca o deixará na hora mais escura, não importa o que esteja passando no momento. Esta é a nossa merda e fizemos votos um ao outro de que nos apoiaríamos até que a morte nos separasse. Eu tentei me apaixonar por outras mulheres nesses 10 anos? Nunca. Ela é meu sol e meu céu. Houve algumas mulheres que tentaram me seduzir, que tentaram se aproximar, mas tenho minha própria bússola moral, meus princípios, meus muros ao redor do meu lugar seguro. Meu pai traiu minha mãe por muitos anos e eles se divorciaram quando eu era uma criança pequena. Uma vez que cresci, descobri o quão difícil foi para minha mãe seguir em frente após a traição. Prometi a mim mesmo que nunca, jamais trairia ou machucaria a pessoa que amo. Atualização 2. Estamos vivendo em países diferentes agora devido à guerra e tenho chamadas diárias com meus lindos filhos. O que mais me incomoda é como minha esposa age como se nada tivesse acontecido. Já se passaram 3 meses desde que descobri sua aventura com algum cara aleatório e ainda não tivemos nenhuma conversa sobre o que diabos está acontecendo. Ela fala comigo como se fossemos bons amigos. Reclama de coisas aleatórias que não me importo. Compartilha fotos dos nossos filhos com ambas as avós, elas ainda não sabem de nada. Fala sobre suas próximas férias com os filhos. Compartilhei meus planos de estar no aniversário do meu filho e ela me perguntou se vou celebrar o ano novo com eles porque ela achava que eu faria. Me sinto tão desconfortável e desrespeitado. É como se sua aventura não significasse nada para ela e meus sentimentos não significassem nada. Tenho dormido apenas algumas horas todas as noites desde o dia D e ela me perguntou por que me sinto tão cansado. Ela é como uma alienígena, como outra pessoa que não conheço, e dói como um inferno. Parece feliz sem mim, como se eu fosse um peso morto. Me sinto uma merda e não consigo seguir em frente, não importa o que tente. Editar. O affair partner estava no hotel onde sua esposa e suas amigas estavam ou era aquele seu chefe de quem você estava preocupado? Não sei nada sobre seu affair partner, exceto seu perfil nas redes sociais. Ela se recusa a falar sobre aquele homem e onde se conheceram. Um mês atrás, descobri que ela seguiu seu AP no Instagram e a confrontei novamente, dizendo que havia decidido pedir o divórcio. Ela tentou me convencer de que o estava seguindo o tempo todo e que as redes sociais não significavam nada. Não concordo com isso, especialmente quando você segue o cara que a deixou por alguns meses. De qualquer forma, ela não fez nenhum único esforço para falar comigo desde o dia D. Pode ser que eu não seja bom em entender a psicologia do traidor, mas do meu ponto de vista, quando você ouve que seu só está falando sobre divórcio e está arrependido, então você deve pegar sua merda covarde e tentar consertar tudo, pelo menos começando a falar. Atualização 3. Devo admitir que fui enganado e manipulado, e como alguns de vocês comentaram na minha postagem anterior, a aventura ainda continua. Para resumir, meu filho me ligou ontem enquanto falávamos. Minha filha de 2 anos entrou no quarto dele mostrando que sua fralda estava cheia. Pedi ao meu filho que chamasse a mãe para trocar a fralda e ele me disse que ela estava fora e voltaria para casa em 2 horas. Meu primeiro pensamento foi que simplesmente tinha ido com seu affair partner e enviei-lhe uma mensagem dizendo que nossa pequena poderia estar com a fralda cheia. Ela leu minha mensagem, mas não respondeu. Mas uma vez que chegou em casa, liguei para ela e a confrontei sobre a situação. Ela mentiu para mim dizendo que a aventura tinha acabado o tempo todo. Não disse uma palavra enquanto eu falava. Apenas me disse que não queria ter essa conversa agora e que não estava obrigada a me explicar a situação. Meu Deus, deixou 2 filhos pequenos em casa para transar com aquele cara. Como poderia ser esta mulher com quem me casei há 10 anos? Então meu plano inicial mudou e vou ir sem contato total, exceto com meus filhos. Não preciso mais dessa conversa de encerramento. Finalmente vou contar sobre sua aventura para nossas famílias e amigos.
Não quero jogar esses jogos mentais e ser manipulado. Se ela não me respeita e aos meus sentimentos, então não devo respeitá-la e protegê-la. Estou aqui na Europa novamente, dirigi 2.500 quilômetros para passar o Natal com meus filhos, celebrar o aniversário do meu filho e discutir nosso inevitável divórcio. Tenho pensado na conversa final por muito tempo, já que não há nenhum sinal de que ela esteja preparada para pedir o divórcio. Devo admitir que foi muito mais difícil do que eu esperava. Ambos choramos muito. Ela ainda está com o AP. Já se passaram quase 9 meses desde que começaram a se ver. Ela não pode nem quer explicar nada. Fui simplesmente apagado da sua vida e substituído por outro homem. Estou tão desapontado que ela não pode admitir que foi uma traição e ainda tenta manipular meus sentimentos, dizendo que entendo a situação de uma maneira errada. Minha esposa me culpa por ter me tornado inacessível após o meu diagnóstico, e é verdade, já que experimentei uma depressão profunda e precisava de apoio, e ela se sentiu não desejada e não necessária por muito tempo. Por outro lado, me disse que sou a melhor pessoa que ela já teve na vida. Há algum tempo, até admitiu que o AP não pode me igualar em todos os papéis. Infelizmente, o resultado mais triste da sua aventura é que não confio mais nela e não acredito em todas essas lágrimas e mentiras. Então finalmente dei o passo mais difícil da minha vida e disse a ela que oficialmente acabou. Dói, é uma merda, mas este capítulo da minha vida deve ser encerrado. Meus sentimentos também estão desaparecendo lentamente dia após dia. Minhas prioridades agora são o amor próprio, minha saúde e meus filhos, a quem sentirei falta todos os dias enquanto a distância nos separa. Não posso odiá-la nem desejar que seja miserável pelo resto da sua vida. Em vez disso, gostaria de alcançar a indiferença e simplesmente não me importar mais com ela. Agora é apenas uma estranha para mim e estou deixando-a ir. Obrigado a todos por lerem isso nas minhas postagens anteriores. Obrigado por todos os seus conselhos e apoio. Mais uma alma está pronta para começar a curar. Ninguém sabe o que o futuro reserva, mas tenho certeza de que é muito mais brilhante sem um mentiroso ao meu lado. Editar. Adiei todas as conversas com os avós até hoje para ter pelo menos uma pequena chance de algum encerramento. Agora me sinto livre em certa medida e uma vez que voltar para casa, vou ter uma conversa séria com todos. Minha esposa e eu tivemos uma conversa sobre eu visitar os filhos e ela me prometeu que posso levá-los no verão, o que é uma grande oportunidade para mim e meus pais verem os filhos.